Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Escanteio Curto Podcast. Em homenagem ao Tomás, comecei o episódio exatamente igual a ele, porque sim, ele é a primeira vítima de Monkeypox de Porto Alegre. Cara, se o Tomás estivesse participando aqui hoje, provavelmente a gente teria o Four Guys One Cup. Cara, não, Tomás não está com Monkeypox, mas o cara pegou uma virose brutal, tá? Uma virose tenebrosa. Ontem de noite estava mandando mensagem assim, olha, em Nárnia. Ele estava em Nárnia, então a gente falou, não, Tomás, descansa, deixa eu fechar aqui a janela. Que fatal, Descansa, né? Tomás, que a gente assume essa pra ti, porque esse episódio passado foi Grêmio, esse aqui vai ser Inter, né, Léo? Esse aqui o Colorado vai dominar. Esse aqui vai ser meu Exatamente, Colorado. exatamente. Faz substituição rápida, sai Tomás, entra Leozeira e é óbvio, né? Tomás, a gente não precisa nem. Ele não nos falou, mas aparentemente está entregando aí o que foi o carnaval do nosso colega, né? Não, não. Cara, mas aí que tá, ele ficou nessa dúvida, tá? Porque, tipo assim, ele não foi curtir o carnaval, ele tava em Caxias com os pais dele, com a mãe dele e com o pai dele. E aí ele falou, meu, como é que eu vou faltar o primeiro dia de trabalho alegando que eu tô com virose, tá ligado? Logo depois do carnaval, é muito brutal, tá ligado? Então ele foi em condições análogas a vomidão. Cara, pois é, mano, pois é, situação realmente delicada. Cara, Meus é muito ruim, os velho. colegas ali. Tomás Cara, chegando se arrastando. o cara. É foda que o cara tem que ir, velho. Tipo, não tem como ele dar uma testada nessa daí, senão ele fica muito, muito manchado no Fica muito trabalho, tá Neymar, ligado? né? Fica muito Neymar. Cara, inclusive. Tipo assim, aconteceu uma reviravolta da humanidade, né? Neymar jogou no carnaval depois de 10 anos e o Sério? Ancelotti tava. Neymar jogou bola no carnaval Não, depois mas de pra 10 10 anos. Depois de 10 anos. Exato, E tem uma o tabela. Ancelotti tava na Sapucaí, foda-se. Fizeram uma tabela, tipo assim, com todos os anos, tipo assim, 2017, tal data que ele tinha jogo. Não foi lesão, não sei o quê. Não foi terceiro amarelo. Não Tipo foi assim, meu, aniversário da irmã. Foi Tá legal, ligado? eu lembro. Cara, mas o era só terceiro amarelo é muito bom, meu, era velho. só daí, realmente, meu, realmente ia ter dado uma de Neymar Júnior. Cara, muito bom, velho. Cara, uma coisa muito engraçada agora, nada a ver com isso, mas acabou de passar um avião aqui e eu fiquei preocupado, bah, vai atrapalhar a gravação por causa dos guris. Aí eu lembrei que nós três estamos no mesmo condomínio, tá ligado? Sim. Ah, não, então foda-se. Mas então é isso. Eu vi que teve um ouvinte semana passada que nos falou, comentou ali no Spotify: ah, esse é meu primeiro episódio. Porque a gente pediu pra que comentassem isso, porque aquele primeiro episódio dele foi sem o Léo. E agora, quem estiver ouvindo isso aqui pela primeira vez é sem o Tomás. Faz tempo que a gente não tá com o elenco completo, mas É eu verdade. prometo que a gente é 4 pessoas. E a gente deixou o episódio passado, por não estar com o Léo, uma coisa em aberto. Fernando, tu tem aí o que tá em aberto? Cara, no último episódio, a gente fez uma tier list de contratações da temporada. Só que, quando chegou na parte de Inter, não tinha o Léo, que é o especialista mor em Inter. E, cara, foi até bom, porque, tipo, semana passada a gente tinha 4 contratações pro Inter. E agora temos 6. Aumentou. É. Então, agora temos Félix Torres, Alejandro, Paulinho de Paula, Vidagra, Kaique e Matheus Bahia. Cara, eu gostei das tiers da outra semana, que eu gostei muito de uma tier em específico, que era a tier Aura mais Ego. Silêncio. Cara, Ele tá meu, trabalhando. realmente, tipo, pra valorizar os farmadores de aura do futebol brasileiro, mano. Cara, esse foi o momento mais aleatório daquele episódio, mano. Porque eu não sei, eu não lembro como é que surgiu a tia Aura mais ego, mano. Cara, foi tipo no final. Eu nem lembro quem que ficou no fim, né? O Eu lembro que vocês Gabigol. queriam colocar o Iago Pikachu no Aura mais ego. Eu falei, Tu por que quê? queria. Era tu que queria. Eu queria botar no ídolo, mano. Ídolo. É verdade. É verdade. Cara, Caralho, velho. brutal. Mas, Léo, olhando as tiers, quais são as tiers? Consegue nos dizer aí? Cara, deixa eu. Eu Que tenho pegar, aberto tem que aqui, eu pegar, tem achei que que tava pegar. olhando pra elas. Não, é que eu realmente só me lembrava dessa tier, porque, cara, é uma tier absurda, tá ligado? A aura
Aura mais ego, meu. Mas Cara, que abri não faz aqui. sentido nenhum. Cara, a primeira, se não me engano, era modo carreira. Era FIFA, era FIFA. Ó, Aqui, seguinte, temos a tier mais alta, tá? Contratação mais impactante até a menos impactante. Mais alta, modo carreira. Aparentemente é para aquele jogador que a compra só foi possível no modo carreira e do nada virou realidade. calma. Ô, Léo, antes de tu ler as outras, depois a gente precisa da tua opinião sobre o tópico mais polêmico do episódio passado, mas pode continuar lendo as tiers, velho. Vamos lá. Aí a segunda tier muda o patamar, como o nome disse, muda o patamar. Tier 3 vai virar ídolo, tá? Ousado, ousado. Temos a tier Aura mais Ego, que aparentemente é os formadores de Aura. Aí a tier bom pro elenco, não fede nem cheira e vai sair caro. O famoso barato sai caro. Que lá Que na aparentemente frente. são os Lá na maiores frente. bagres, né? Quer Vamos começar lá. com ele? Félix Torres. Cara, Félix Torres, que, meu, essa aqui não tem nem explicação pra por que o Inter contratou esse cara, tá ligado? Porque não faz o menor sentido. Pra mim, ele vai sair caro. E, pelo menos, o que me conforta é que Corinthians pagou muito mais dinheiro nele. O Corinthians, tipo, pagou acho que 40 milhões de reais nesse cara, meu. Que é horrível. É horrível. Ele jogou agora no Gauchão, na semifinal do Gauchão. E, cara, ele em 15 minutos ali de jogo, entre o 15º e o 30º minuto do primeiro tempo, ele simplesmente errou dois passes que deram dois cartões amarelos pro Inter, porque o cara errava o passe e o Bernabé tinha que fatiar o cara para evitar o contra-ataque. Aí ele errou o passe, daí o Alex foi lá e fatiou outro. Então, meu, o Félix Torres é horroroso. Meu, é o que eu falei aquela vez que o Grêmio contratou o Edu Queiroz, meu. Cara, poucos jogadores eu vi os corintianos terem mais ódio do que do Queiroz e Félix Torres, mano. A dupla Grenal fez questão de trazer os dois. E, cara, o Félix Torres ele faz o Cleiton Sampaio parecer um jogador profissional, meu. O E Cleiton, saudade do Cleiton Sampaio, mano, vendo ele cara, em campo. saudades do Cleiton Sampaio, meu. Então, meu, Félix Torres, tipo, não tem condições. E ele é aquele jogador que na hora que o scout vai falar com o presidente, ele tem aquele argumento que, cara, é um argumento muito traiçoeiro, que é o seguinte, mas é um zagueiro de seleção, né, Barcelos? Tem que Isso é entender que o cara é loucura. zagueiro de seleção. Porra, cara, o cara é tipo reserva do reserva da seleção colombiana. Porra, Bah, brutal, cara. brutal demais, mano. Pra mim é uma contratação insana. Cara, o Félix Torres ter ido pro Inter é bizarro, cara. Simplesmente perderam o Vitão, o melhor zagueiro do elenco, e trouxeram o maior bagre do Corinthians, tá ligado? O cara mais odiado do Corinthians. Os caras agradeceram. É uma mudança brutal, velho. Imagine em algum momento, tipo assim, ó, lesionou todo mundo. Félix Torres e Cleiton Sampaio. Pô, pô. Cara, é Cara, papo E aí, de cortar a Bernabé na cabeça. lateral esquerda Cara, se a dupla, e se a Alan dupla Benítez no Juninho. lateral direito. Imagina esse quarteto ali. Cara, bizarro, mano, bizarro. Se a dupla Juninho e Félix Torres já é meio feia. Imagina a dupla Félix Torres e Cleiton Sampaio, mano. Mas, meu, que bom que o Léo trouxe o fator de falar de seleção equatoriana. Qual é o nível da zaga da seleção equatoriana pro Félix Torres jogar? Porque na minha cabeça não é tão ruim. Porque a gente tem o Pátio e o Hincapié. Não é possível que o Félix Torres entre numa seleção com esses dois nomes, cara. Tão mal, né? Imagina o futebol que Bah. ele apresentava no Santos Laguna, no México. Devia ser muito bom. O Corinthians pagar, eu olhei aqui, 33 milhões de reais, cara. O Corinthians pagou mais, pagou praticamente o que o Grêmio pagou no TT, Que tá ligado? insanidade, cara. Isso é loucura, meu. Eu fiquei muito feliz quando o Inter contratou o Félix Torres, porque normalmente eu tenho medo quando o Inter contrata esses caras, que eu penso, porra, eles vão render. Que nem foi o Bruno Mendes. Eu lembro quando o Bruno Mendes fechou com o Inter, todo mundo falava, o Corinthians ele era odiado e tudo mais. Eu falava, não, mas esse cara vai dar certo aqui, porque esse cara é um troglodita. O Félix Torres é o único que eu não tive medo nenhum de se transformar num jogador bom. Então tu coloca ele no vai sair caro. Cara, vai sair caro, vai sair caro. Vai custar. Cara, vai custar aquele joguinho em casa. Aquele joguinho em casa que o Inter
tem que dar uma poupada e tal, porque vai estar ali, ó, na Copa do Brasil, vai ter que dar uma poupada, vai ter que botar o Flexton jogar, e ele vai fazer uma cagada, meu. Ele vai fazer uma Custou a primeira cagada. rodada, meu. A primeira rodada, ele e Vitor Gabriel já deu ruim ali com o Atlético Paranaense, cara. Eu tô Bah. falando, mano, tô falando. Vai sair caro. Mas um cara que não vai sair caro é o segundo dessa lista que eu tenho uma opinião polêmica. Mas eu tô falando dele, o PP, Paulinho de Paula. Fala pra nós. Cara, Paulinho de Paula é aquilo, ele é um cara que tipo, o que que eu gosto de ouvir das outras torcidas tempos depois da venda? A culpa do treinador. Ah, porque os vascaínos já estão falando assim, meu, Paulinho de Paula saiu chutado aqui do Vasco e tá bem no Inter, não sei o quê. Igual os cruzeirenses falando do Pesolano. Tipo, ah não, agora, pô, o cara tá com o Pesolano. Então, meu, isso me alivia. E realmente, cara, o Paulinho Paula se mostrou um bom jogador. Se mostrou um bom jogador Muito. pro elenco do Inter, que tá fazendo muita diferença. Pra mim, tipo, cara, é aquilo, o meio-campo do Inter tinha os caras que eu odeio, tá ligado? Thiago Maia, Burro Henrique. Eu já odeio todos esses, mano. O cara, o Paulinho é um cara que me dá felicidade, tá ligado? É um cara que eu vejo ele na meiuca ali, brincando, faz uma cagada ou outra, erra um passe, mas é um cara, pelo menos, novo, tá ligado? Pelo menos ali novo no elenco, né? Tá tranquilo. Meu, gostei da contratação, mano. Gostei da contratação. Eu acho que, cara, mano, é que eu tô pensando, tipo, em qual que eu vou ter que botar alguém na aura mais ego, mano. Mas não é ele, Não é porque esse ele, cara não é o é cara ele. mais querido do mundo, mano. Tu vê, ele é querido. Na moral, o Paulinho de Paula, cara, eu tenho minha opinião polêmica, tá? Mas hoje, no Inter, tudo bem que o Borré tá numa boa fase. Mas eu acho o Paulinho de Paula o melhor jogador do Inter hoje. Cara, é muito bonito ver ele jogar bola, velho. Porque ele é o meio-campista que o Inter não tinha. Porque ele não é o camisa 10. O Alan Patrick é o meio-campista perfeito, o camisa 10 perfeito. Mas o Paulinho de Paula é aquele segundo volante que clareia o meio de campo, cara. Ele dá um passe que, cara, agora falar que nem um fetichento da bola, mas ele dá um passe que quebra uma, duas linhas e o Inter já tá de frente pro gol. O Paulinho de Paula é esse cara que o Inter não tinha, porque antes eles faziam aquela dupla de Burro Henrique e Diabo Maia, que os dois não conseguiam criar nem marcar. O Paulinho ainda falta um pouquinho de intensidade, porque ele tá voltando de uma lesão muito grave no joelho. Mas mesmo assim ele consegue entregar uma armação que não é aquela armação clássica de um camisa 10, mas é aquela armação de um segundo volante. E aí eu lembro que falaram, tipo, uma comparação que falaram que pediram opinião sobre o Paulinho de Paula, acharam que confundiram com o Paulinho do Corinthians. Mas, cara, ele não é do nível do Paulinho, eu sei que não é do nível do Paulinho, mas ele exerce a função do Paulinho honrando o nome, cara. Paulinho de Paula é muito craque. E, meu, é aquele jogador que ele possibilita que o Alan Patrick fique um pouco mais na frente, tá ligado? Porque, Exato. meu, se não pra sair de bola do Inter, o Alan Patrick, meu, quantas vezes ano passado a gente já viu, tipo, ele tendo que voltar pra caralho pra receber a bola, tá ligado? Ali, pelo menos, tem um cara seguro, um cara que vai fazer essa armaçãozinha, que é o Paulinho Paulo, meu. E, cara, sinceramente, tipo, pra mim foi uma surpresa, tá ligado? Eu não achei que ele ia render bem no Inter, mas, cara, por enquanto tá sendo muito bom pro elenco, né? Que pra mim é tier que ele tinha que ocupar aqui na nossa tier list. Cara, o que eu me diverti com ele foi as trapalhadas. Tipo, cara, ok, ele está se mostrando um ótimo jogador, mas, cara, teve umas isoladas, assim, que foram brutais que ele fez, velho. No Vazal, Que, Grenal, vazal. mano. tipo aquela bola. Cara, aquele clássico do meio campo, tipo assim, ó, abriu espaço, vou chutar. O cara mandando a lua. Foda-se. Cara, tem um lance no Grenal que, cara, abriu assim, ele tava meio que na intermediária, mas mais pra direita. Abriu, acho que a cobertura da defesa não veio. Ele falou, meu, vou fazer um cruzamento. O cara cruzou na outra lateral, mano. Daí eu pensei, tá, menos mal, mano. Porque meu medo era o Paulinho Paulo jogar muito bem o Grenal e a gente ter que ouvir que ele é o melhor que o Arthur. E ele não jogou bem o Grenal e eu tive que ouvir que ele era o melhor que o Arthur, porque o Leonardo, que vos fala, e um outro amigo nosso, nosso grupo do time do basquete, mandaram que quem é Arthur? Aqui é PP. Ah, vai tomar no cu, cara. Tá, pra gente seguir nesse caminho, nesse ritmo. Alejandro, o que tu nos diz de Alejandro?
Cara, Alejandro é aquilo. Já teve sua chance de titular, já jogou uma partida titular, né, no Gauchão. E, cara, é aquilo. Ele teve 4 chances de gol. Não vou dizer claras, mas, tipo, 4 chances de gol. E ele não conseguiu balançar as redes, tá ligado? Ele não conseguiu. A realidade é uma só. E, e tipo, cara, ele vai precisar engrenar em certo momento. Só que eu confesso que eu não me preocupo, porque assim, ó, eu acho que o Inter tem alguma maldição, alguma coisa, que, cara, sempre o atacante que o Inter contrata, o ponta, enfim, se é o jogador ofensivo, ele não vai marcar nas primeiras 6 partidas. Porque é sempre assim, todo mundo que o Inter contrata, eu tenho que vir aqui no episódio e falar, calma, ele tá se adaptando, tá se adaptando. O que foi E o é começo do sempre a mesma Borré, cara? história. Bah. Exato, cara, o Borré demorou pra fazer um gol, mano. Até o cara, o Ener Valencia demorou, tipo, pra impactar ali logo no Brasileirão. Então, meu, é meio brutal, tá ligado? Enquanto isso, o co-irmão contrata O CV. qualquer que seja, meu, bota qualquer um ali na frente, meu, Uf. o cara mete 3 gols na primeira partida do Gauchão, tá O ligado? É Bright sempre White assim. estreando com 2 gols e uma assistência, cara. Cara, só que isso é ruim, cara, porque acontece ao contrário. O cara chega no Grêmio e ilude. E o cara, Pelé 2, que nem o Pavão. Chegou 2 gols. Ah, Pô, O reencarnou. hat-trick de O Messi assistência está do entre nós. Pavon. hat-trick de assistências do Pavão também aconteceu isso, cara. É brutal. Mas, Fernando, quero te deixar mais tranquilo que o dinamarquês tá voltando, tá? O dinamarquês tá voltando. O homem dança. Ele tá Cara, voltando, cara. eu acho que agora, tipo assim, ó. Ok, dando um parênteses no Inter, antes de falar, continuar Inter. Cara, CV é o titular. Carlos Vinícius é o titular. Mas, cara, Bright White entrando com muita vontade que ele tem, em vez de André Henrique, que, cara, Não eu dá. amo André Henrique. Eu sou apaixonado por André Henrique. Mas não dá, infelizmente. Bright White entrando, depois que o Carlos Vinícius for anulado numa partida ou não tiver conseguindo jogar, cara, o Bright entra e ó. E E dança, dança. e dança. E baila. Tá, mas a gente vai falar de Grêmio. Não se preocupem que o assunto Grêmio tá guardado aqui. Mas do Alejandro, não vai precisar ser comprado por 7 milhões de euros, porque ele não vai fazer 15 gols. Cara, Então é já fica aquilo. Não. mais tranquilo. Já tá tendo essas teorias que o Alejandro ele só vai marcar quando for estritamente necessário, tá ligado? Você acha que foi Ele foi. ordem técnica? Eu acho que assim, Pesolano ó, ordenou. já tá 2-0 aqui, segundo tempo, não tem por que fazer mais gol. Alejandro, protocolo finanças do Inter, tá ligado? De boa, de boa. Protocolo cofre do Barcelos, mano. Ele não vai cravar. Aí tá, daí realmente, jogo pegado e tal, tem que ganhar. Tá, ele vai ter que fazer gol, né? Tá Vai ter que fazer. liberado meter Vai ter gol. liberado. Mas tem que vir essa ordem, né? Pelo visto já está sendo trabalhado, pelo que a gente viu nesse último jogo, né? Já está sendo trabalhado aí pra ele. Ele deve estar até treinando, tá ligado? Treinando chute fraco no goleiro, chute forte pra fora, né? Já deve Cara, estar treinando, tá ligado? não dá pra farmar números contra o Ipiranga, cara. Exato. Imagina Tem que que ser perigo, sábio. mano. Tem que ser sábio. Exato. Porque, tipo assim, ó, o Alejandro, quando ele entrou num jogo pegado, o Flamengo, fez uns 2 pivôs bons. Porra, é a única coisa que ele fez no jogo. Ele conseguiu dominar uma bola do Rocher, matou ela, botou pra dormir e deu pra ver que ele tem qualidade. Mas quando o jogo tá ganho, parece que ele esquece a qualidade e provavelmente isso foi ordem superior. Então, ok, eu entendo isso. Protocolar. E onde é que tu coloca ele então, Léo, na tier list? O nosso Coloca protocolar Alejandro. protocolar Alejandro, bom pro elenco, tá? Bom pro elenco, o Alejandro. Eu comentei no último Reels, tá? O Alejandro vai fazer muito gol aos 80 do segundo tempo em jogo empatado. Vai fazer muito gol. Eu acho que é bom pro elenco. Eu acho que é bom pro elenco. Eu acho que ele não cabe no não fede nem cheira pensando em Borré. Cara, é que eu acho que ele vai ser muito utilizado nessa temporada, tá ligado? Ele vai jogar muito, mano. Cara, é que eu tô botando fé, tá ligado? Eu tenho meus vieses. Eu tô botando muita fé no Alejandro, tá ligado? Cara, é complicado. Tipo assim, eu não consigo desver o Alejandro como bagre, tá ligado? Mas eu gostei muito desse discurso dele tá jogando mal de propósito, mano. Não dá, mano. Cara, essa mística me encantou. Eu admito que
Eu fiquei encantado, velho. Mas, cara, um que a gente ainda não viu nada ainda é o Viagra, né? Eu não sei nem o que falar dele. Eu vou deixar com vocês porque eu não sei o que Cara, falar do Eu Viagra. não faço ideia também, cara. Pra mim Eu é desconheço literal, esse não ser fede humano. nem cheira. Literal, tipo, meu, ele não fede nem cheira. Porque primeiro, meu, ele entrou já em alguns jogos, só que, cara, eu não consigo, tipo, Ele entrou no ele- Grenal, mano. exato, meu. Sabe quando tu vai ver a nota da GZH ali? Tipo, e daí aparece um jogador que entra e é um jogador que não, tipo, não jogou o suficiente pra darmos nota, tá ligado? Pra mim é N.A. exatamente isso, mano. Pra mim ele pode até ter jogado, tipo, minutagem suficiente, mas, cara, em campo, pra mim, ele tá fazendo um cardiozinho, tá ligado? Ele tá fazendo um cardio copeiro. Cara, se tu encontrasse ele no Zafari, reconheceria? Não, Jamais, né? mano. Cara, Daí tu vai ver a primeira impossível. foto. Daí tu vai ver a foto fixada do perfil dele, é ele e o Messi, tá ligado? Não, eu vou ter que, inclusive, ser honesto. Meu Deus. Eu vou ter que, inclusive, ser honesto. Quando ele entrou no Grenal, eu pensei, caralho, o Inter contratou o Vidalba? Cara, eu pensei, caralho, o Inter tá com o Vidalba? Do nada. Do Tão nada. botando. E não, Aí depois né? eu percebi que era, tipo, o sobrinho reverso do cara, tá? Eu vi Viagra. Viagra. Viagra, E, Viagra. cara, me venderam que o Viagra era, tipo assim, ó, melhor volante do futebol argentino em sei lá quando, do Tajeres. Deve ter ganho a Copa Abertura, porque todo mundo ganha a Copa Abertura, pelo visto. Sim, é Deve ter normal. ganho ali. Foi vendido pro River, não deu no River. E tava escondido na Rússia. Então, assim, não fede nem cheira, fechamos? Outro que É. pode ir pra aí, Matheus Bahia, lateral Matheus Bahia. Cara, straight up. Meu, cara, eu confesso também, não, tipo, não sei do futebol do Matheus Bahia, tá ligado? Dei uma olhadinha ali, vi que ele tava no Ceará, vi que ele, que ele tem um Instagram ali, postou uma foto com uma taça ali, que o Ceará deve ter ganho, tá ligado? É Copa Nordeste, tá ligado? Deve ser o campeonato cearense, né, mano? Exato, meu. Cara, mas é Cara, muito preocupante quando, tipo, tu contrata um jogador e tu não tem o que tu falar dele. Porque, tipo, não tem uma amostra, tipo, visível. O cara jogou no Ceará, jogou no Bahia ali, mas, cara, ninguém acompanha esse cidadão. Me desculpa. Ele ganhou o campeonato cearense mesmo. Foi isso aí, não foi nem a Copa exato. Nordeste. Aí, E não, ó. não, e eu postou foto com a taça, assim, ó, Ei, aura. não, mas eu postei foto com a taça da Série Prata da Liga das Atléticas de Basquete sendo treinador. Então eu não julgo o Matheus Bahia, mano. Eu tô com ele, eu estou É. fechado com ele. E agora, pra finalizar, uma contratação que eu gostei muito, Kaique. O ponta Kaique, que por muitos do Bahia é meio perninha, não se deu com o Rogério Ceni e foi apresentado no Inter com uma pergunta que o Inter gosta de contratar jogadores com lesão no joelho. Já pra mim já me quebrou, cara. Cara, não, isso não existe, cara. Essa pergunta foi muito brutal, velho. Canal do Baldaço, hein? Canal do Não. Baldaço. Cara, essa é uma Criminoso. das perguntas mais brutais. Meu, por que os caras nas coletivas do Inter desligam o cérebro, mano? Liberaram o maluco, mano. Cara, já tem algumas janelas aí que sempre tem alguma pérola, tá ligado? Até de treinador já teve, mano. Complicado. Querida Abelão. Ei, e ganhou estátua Abelão, cara. Eu vi um monte de story de pessoas conhecidas na estátua do Abelão. E, cara, ratearam naquela estátua dele, hein? Achei que ratearam Cara, ali. Cara, Cara, tá do Abelão, meu, eu achei muito engraçado que assim, ó, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era tipo um protótipo que, tipo assim, eu pensei que era algum modelo que estava sendo feito, tá ligado? Porque eu vi, está sendo feita estátua do Abelão e tal. Daí, tipo, a foto da estátua, e eu pensei, tá, estão fazendo, né? Pô, tá assim, vamos tá, polir. tipo, tá no. Tipo assim, tá robusto, tá ligado? Tá faltando dar uma. Falta lapidar, falta lapidar. Falta uma lapidada. Aí, meu, aí eu fui ver a foto do que o pessoal postou na estátua e ela tava igual. Mas, cara, ela não foi feita por artesões milenares, né? Não. Foi feita por, tipo, Não. torcedor, né? Eu acho, se eu não me engano. Eu acho que isso é o mais Se fosse- bonito. Exato, cara. Acho que, tipo, o ECP, meu, a gente juntar nós quatro ali,
e fazer uma estátua. Cara, imagina que Exato. foda, mano. Cara, não dá pra Que julgar. faria uma estátua. Cara, acho que tem que ser dela, né, meu? Tem que ser, né? Cara da A estátua musa. da musa. Cara, só que um detalhe, a musa segurando um abacaxi. Tu não tinha uma história pra contar, mano? Exato, eu queria contar essa história no começo, só que daí começou o assunto Inter. Gurizada, vocês não. Vamos dar um. Acho que o assunto Inter acabou, né? Não, deu. Deu, Dinter, deu. Deu de Inter. Cara, agora vamos falar de abacaxi. O golpe do Vou até me abacaxi. ajeitar. Vou até me O ajeitar. golpe do abacaxi não para de acontecer, velho. É brutal, é brutal. Uma pessoa, o meu cunhado tomou um golpe do abacaxi. Ah, e eu tava presente. No golpe do abacaxi. Cara, E tu não vamos ajudou, lá. meu. Com tua experiência, tu não ajudou, mano. Cara, vou contar como é que foi a situação. A gente tava na praia, a gente foi passar no mercado, no Assum da praia, de Xangri-Lá. A gente foi lá, beleza. Só que, cara, tava caindo uma chuva brutal. Aí eu peguei, estacionei e ele falou: Não, eu vou ali e vou comprar lá dentro e espera no carro. Aí, beleza. Só que na hora que ele ia sair do carro, apareceu um cara com um abacaxi e falou: Ô, mano, compra aqui. Daí ele falou: Não, vou lá dentro, depois a gente resolve. Daí o cara falou: Sim, depois a gente faz um brick. Deu, tá, beleza. Daí eu já mandei no WhatsApp pra ele: Cara, tu vai tomar o golpe do abacaxi, vem logo. Ele não viu o WhatsApp, ele não recebeu a mensagem, tá ligado? E daí nessa daí, eu tava no carro bem quietinho, assim, cara, paradinho, fazendo nada. Ele bateu na minha janela e, pô, não tem o que tu fazer. Tu não tá na sinaleira. Tu não tá, tipo, em movimento. Aí o que aconteceu? Ele bateu na janela e, cara, me fingi de louco na primeira. Fiquei olhando reto, assim. E daí ele bateu de novo, eu tive que olhar. Dele, baixei. Aí ele baixou, já cortando abacaxi. Ó, peguei o abacaxi, comi. Daí eu falei: Cara, dinheiro não é comigo, é com ele. Tu jogou Meu Deus, bola dele, mano. Cara, é que ele já prometeu. Daí ele falou: Não, tranquilo, quando ele voltar aí a gente faz o brick. Beleza. Aí eu fiquei no carro apreensivo. Pera aí, era bom o abacaxi. Era bom. O que eu provei era bom. Eles botam açúcar nessa merda. O que eu provei era bom. Só, cara, é que eu contei uma parte no grupo Escanteio Curto, mas fica pior. Aí tá, beleza, voltou meu cunhado. Ele, tipo, a chuva tinha dado uma diminuída e ele parou num canto pra conversar com o cara. Eu fiquei olhando bem pro retrovisor, assim, porque ele tava atrás do carro. E eu vi que o cara tava com uma sacola, com uns isopor, uma coisa estranhíssima, assim. E, cara, tava escuro, tava tipo... Sabe quando chove, o dia fica à noite? Já tava meio escuro. Aí ele pegou os abacaxi e botou dentro da sacola. Beleza. Aí o cara queria fazer incríveis. Ele falou: Te vendo 4 abacaxi por 50 pila. É inacreditável. Isso ele me contando depois, né? Daí ele falou: Não, eu só quero 2. Daí o cara falou: Tá, faço 2 por 20. Beleza. Ok. Ele pagou 2 o que eu paguei em 1. Tá bom. Exato, tá bom o preço. Botou na sacola, beleza, chegou em casa. Isso era tipo, cara, umas 4 da tarde. Só que já, como eu falei pra vocês, tava chovendo e tava meio escuro. Cara, aí umas 9 da noite assim, a gente, vamos fazer um drink com abacaxi. Daí, não tem abacaxi. Daí eu falei: A gente comprou abacaxi, vamos lá. Só que ele tava na sacola, ele não tirou da sacola. Cara, eu tirei da sacola o abacaxi. Ele tava completamente verde. Cara, o abacaxi tava, tipo, não tinha como comer. Ia ter que esperar uma semana pra maturar o abacaxi, tá ligado? O cara... Cara, o abacaxi tava completamente verde. Se cortasse ele, ia ser incomível, tá ligado? Ou seja, a gente queria comer o abacaxi naquele momento pra fazer drink, enfim. Não deu. Caímos no golpe do abacaxi, de novo. Cara, mas teu cunhado não comprou um abacaxi, ele comprou um investimento. Foi um investimento pra um abacaxi que ele vai comer daqui 14 dias, cara. Cara, que brutal, velho. Mano. Bah, Que e merda. eu te falei, eles botam naquela sacola verde chinela que tu não enxerga dentro. Exato. Fede, a sacola fede. Sacola fedida. Foi nessa. Cara, é o protocolo abacaxi, mano. É o protocolo abacaxi, mano. Cara, e ele falou pra mim assim, tipo, ele falou: Cara, eu fui no mercado, o abacaxi tava 7. Só que eu pensei: Tá 10, vamos dar uma força pro cara, né? Tipo, não é 15 pila, né? Tipo, o dobro, tá ligado? Tá, vamos dar uma força. Cara, É. deu um abacaxi incomível. Um abacaxi incomível. Vai Cara, ter que esperar o eu futuro. tive, assim, quem é de Canoas conhece a Avenida Farroupilha. E a Avenida Farroupilha saindo da Ubra em direção ao Parque Shopping, primeira sinaleira ali com a Fajardo, sabe exatamente o que eu tô falando. Eu tenho que contar uma história que aconteceu hoje. Vocês não vão acreditar. Nessa conta. rua. O mesmo cara, o cara do abacaxi. Esse aí, eu vou contar a história que acochapéu aconteceu de hoje. palha?
Sim. Cara, esse cara é um canalha, meu. Meu, ele bateu na minha janela, eu falei, mano, não vou ver. Porque ele é o mesmo cara que uma vez eu tentei fingir que eu tava no telefone e ele falou, essa aí já é velha, meu patrão. Eu falei, puta que pariu, cara. O cara conhece todas as táticas. Meu, mas ele usou uma milenar, tá? Tava eu e a Ana no carro. E ele bateu no vidro, daí eu falei, ah, no, no, thanks. E ele apontou pro meu pneu e fez com uma cara, tipo... Daí eu pensei, bah, furou meu pneu, vou ter que abaixar o vidro. Eu abaixei o vidro e ele enfiou um abacaxi pra dentro do meu carro. Eu falei, não, vai tomar no cu, cara. Hum. E daí a Ana virou, por que que tu abriu? Eu falei, pô, achei que meu pneu tava furado, velho. Os caras são muito bons, meu, eles são muito bons. Cara, mas hoje, eu pela primeira vez usei uma tática, recomendo pra vocês. Cara, ele começou a falar 1 milhão de coisas. Eu parei na sinaleira, aí ela recente. Primeiro eu não tinha baixado. Ele começou a falar muita coisa. Tipo, ele falou, não, porque eu te cuido desde que eu era criança, tu fica no TikTok vendo coisa. Ele começou com um assunto nada a ver. Ele começou a viajar muito, assim, tipo. Ele começou, não, porque tu fica no TikTok, não sei o que, tem que dar uma força pros irmãos, não sei o que. Daí tá, baixei o vídeo e ele falou, ô mano, dá uma força aí. Daí ele falou, cara, não posso, sou alérgico ao abacaxi. Tá. E daí ele falou, não, mas compra, dá uma força pros irmãos. Tem gente que compra abacaxi e deixa em cima da mesa de bonito hoje. Eu falei, não, cara, sou alérgico a abacaxi, a tomate e a morango. Cara, do nada, nem sou alérgico. Ele falou, ah, tranquilo, irmão. Desculpa aí. Não, beleza. Tô com pena de ti, mano. Fechou a janela e foi embora. Fechei a janela e ele foi embora. Cara, bizarro que aconteceu isso hoje, velho. Eu tive 2 histórias de abacaxi. E elas aconteceram com menos de uma semana de intervalo. Eu tô Cara, me segurando, cara, porque, tipo, pro Léo que não sabe, mas o Tomás ficou de gravar um stories com a estátua do Pedro Rocha. Só que ele foi pra Caxias no final de semana e agora o cara tá acamado. Mas eu, algum dia eu vou tomar coragem de comprar o abacaxi desse cara e gravar um stories com ele divulgando o episódio desse EP, velho. cara, isso é lendário, velho. O Isso foda é é que daí, lendário. a partir do momento que eu criar um vínculo com esse cara, eu vou ter que comprar abacaxi toda a sinaleira, mano. Eu vou ter que Bah, achar um velho. caminho novo pra ir pra casa. Cara, ele vai te cobrar, meu. E é isso, cara, olha a lábia do cara, meu. Tu falou que era alérgico a abacaxi, o cara falou, não, bota pra deixar na mesa. Tem gente que compra pra deixar bonito. Cara, isso foi tipo muito rápido. Ele teve esse clique muito rápido. Não foi tipo, ah, sou alérgico. Não, mas compra e deixa em cima da mesa. Foi tipo natural, E assim. ninguém faz isso, tá ligado? Como é que ele pensou tão rápido? Cara, ninguém compra abacaxi. Vai deixar isso não existe, tá ligado? Existe, sei lá, na grande família que eles tinham aquele bagulho em formato de abacaxi, tá ligado? Aquela jarra de formato de abacaxi. Pô, o cara te inventou algo que nem existe, tá ligado? Cara, é inacreditável o que acontece no mundo dos abacaxis aí. Mas, meu, antes de passar pra futebol de novo, eu quero dar uma indicação pra canoenses. Meu, não é merchan. A gente não tá ganhando dinheiro com isso, a gente não tá ganhando comida com isso, a gente não tá ganhando nada com isso. Mas é porque eu estou apaixonado pelas pizzas do O Artesão. O Bah, artesão, É aqui do lado do Parque Shopping. muito bom. Ah, cara, tá, depois joguem no Instagram, o Artesão, se eu não me engano, fechou a de Porto Alegre, mas é um cara que ele que faz tudo, ele faz tudo, o artesão faz tudo, ele é a esposa. E, cara, basicamente eles fazem pizzas pré-prontas, tipo, não é congelada, são pizzas frescas que ele faz no dia pra vender. Cara, o Fernando e a Camila viajaram esses tempos e a gente cuidou dos gastos deles. E a gente ganhou de presente uma pizza. Cara, que bagulho absurdo. Eu É já muito bom. conhecia o trabalho do artesão, mas, cara, absurdo, absurdo, absurdo. Eu queria deixar meu amor por esse cara. Cara, é maravilhoso, velho. Cara, um dia voltando complementando a história, um dia voltando da academia, eu e minha namorada passamos ali. Cara, uma pizza, vamos entrar, entramos, cara. Aí a gente não pegou porque a gente tava caminhando. Daí a gente falou, não, amanhã a gente vem aqui de carro e pega. A gente voltou lá, pegou 2 pizzas, cara. Paixão, É apenas. bizarro. E tem um bagulho que ele chama que é artesarela, eu acho que é. Que é basicamente um queijo mozzarella, uma bolinha assim, com bacon dentro. Mozzarella de búfala com bacon. E ele coloca nas pizzas, daí derrete e fica queijo com bacon na pizza. Meu, é bizarro. Esse cara é um Nossa. gênio, mano. Esse cara é um gênio, velho. E precisava Bah. ser dito isso, tá? Precisava ser dito isso. Cara, mágico, apenas. Então, agora sim, vamos voltar a falar de futebol com 34 minutos de episódio. Cara, antes de falarmos de Barreira não virou baile, que por acaso é meu nome hoje aqui no podcast, eu quero falar de Grêmio. A gente precisa falar de Grêmio porque tivemos 2 cortes no nosso Instagram que bombaram. Pode ter até ouvintes aqui que chegaram por causa desses 2 cortes.
Um deles é falando mal de Gabriel Mack. Me desculpa, fomos muito oportunistas, cara. Eu cheguei em casa de viagem, fiz um corte de Gabriel Mack logo depois dele jogar mal. Me desculpa. Cara, a gente tem que botar leite na mesa. Exato, exato. E além disso a gente fez um corte de TT, mas aí o corte de TT é o Fernando falando que ele vai custar caro e eu defendendo o TT. Eu gostei da dualidade. Mas no corte do Mac começa o corte com o Fernando falando ele vai ter que fazer o Sisu. E aí tem um comentário falando quem vai ter que fazer um Sisu são vocês. Quem vai ter que fazer o Sisu são vocês porque a página de vocês não vai dar certo. Cara, eu achei muito bom esse comentário, cara. Cara, o engraçado é que ele não conhece a gente, tá ligado? Tipo, ele não sabe o que a gente faz. É como se a gente só fizesse o podcast, tá ligado? Mas Cara, eu muito achei brutal. muito bom, eu achei uma baita crítica, porque, mano, a gente chinelhou o Mac, ele foi lá e defendeu na mesma, ele falou, vocês não vão vingar. Caralho, eu gostei da crítica. Cara, hater profissional, né, mano? Sim. Tem esses Hater caras, né? profissional do SCP. E defensor geracional do Mac. Cara, Tem uma coisa, só falando de haters, porque faz tempo que a gente não fala de haters. Tem um clássico que foi, tipo, lá no nosso começo, quando a gente tinha, tipo, 2.000 seguidores, nem isso. Não é esse que eu vou falar, Fernando, eu sei qual que Não é? pessoa não Tá. é esse. Mas é um que falou que a página do Lulu da Pomerânia, da irmã dele, tinha mais seguidores que nós. Eu acho que a gente não tinha nem 1.000 seguidores. Duvido que ela tem 15 mil. Eu duvido que essa página do Lulu da Pomerânia tem 15 bem mil. feito, Lula Pomerânia. E é aquilo, irmão, é aquilo. A gente que cresceu com conteúdo. O Lula Pomerânia, aparência. Exato, cara. Exato. Futilidade. E pro dono do Lula Pomerânia, eu tenho uma coisa pra dizer. Tem dias que tu brinca, tem dias que tu é o brinquedo. É isso. Cara, me desculpa, o ECP é hater de Lulu da Pomerânia depois daquele comentário. Pode ser fofo, pode, eu adoro, eu passo ali, eu adoro, brinco aqui no prédio e tudo mais, quando tem alguém passeando, pareço um idiota. Mas, cara, depois desse comentário não me desce, não me tranca aqui, ó, me tranca, Lulu da Pomerânia, cara. Te magoou, te machucou. Mas é que tem uns muito bons, tipo, cara, eu nunca vou esquecer o cara que falou do meu bigode, que, cara, eu não lembro exatamente qual que era o comentário, só que era muito letal, mano, era tipo assim... Vai, velho. Era pior do que aqueles, é vôlei, é 5 pra cada lado, era nesse nível, tá ligado? E tipo, ele comentou isso, eu tava tirando meu bigode literal na hora, porque eu já queria tirar. E aí eu me senti tipo, eu ouvi os haters, velho, puta que pariu, mano. Quero saber, meu mental não tancou o hater. Weak. O cara caiu pro hater, tá ligado? Cara, mas falando em haters, uma coisa que eu achei interessante desse corte do Mac é que eu gostei de ler os comentários assim. E uma coisa que eu não tenho na bag, não sei se o Pedro tem, o Léo não sei porque, enfim, talvez não acompanhe tanta base do Grêmio, mas eu vi muita gente falando que o Mac tá jogando na posição errada. Que ele joga de meia. Mas é verdade. Isso eu falo, tipo, o Max surgiu como camisa 10. Pois é, Só cara. que no estilo de jogo do Sub-17 que ele jogou ano passado, ele teve que ser jogado pra ponta porque ele jogava meio que num tripé de volantes, ele não era o camisa 10, daí tipo era ele, o Roger de um lado e o João Borne meio que sendo esse cara atrás do centroavante, que não era bem um 10, era um segundo atacante, assim. Sim. E aí o Mac teve que se reinventar, porque ele não era daquele Sub-17, ele foi puxado pra aquele Sub-17 pra aquela campanha do Brasileirão. Uhum. E eu lembro quando o Quinteiros começou a jogar, o Prof. Quinteiros, o injustiçado Prof. Quinteiros, que a gente não tem o defensor dele hoje aqui, o Tomás. Quando o Prof. Faixas estreou ele na ponta, eu achei estranho também, porque na minha cabeça, Gabriel Mack é camisa 10. Não digo que ele vai render como camisa 10, mas a posição de fato de origem dele é de 10. Ele nunca foi ponta, porque ele não é um cara rápido, ele não é rápido. Não. Ele é muito habilidoso, mas não é rápido. Exato, cara. Eu fiquei me perguntando isso e depois que eu li esses comentários. Enfim, eu não fui atrás, eu só li e fiquei reflexivo, assim, tipo. Pô, a gente tem de exemplo vários jogadores que são meio campistas e jogam na ponta. Cara, obviamente não rende. Ramiro, Eu acho Ramiro rendeu. Ramiro, exatamente. Apesar do Ramiro, eu acho que é um jogador mais polivalente. Mas, cara, eu acho que ele deveria ter mais chances no meio, quem sabe. Tenta uma partida, tenta outra, Ainda porque mais que a gente tá com carência, né? a gente tá com carência. Eu acho que é o momento, eu acho que é o momento ideal, cara. Apesar de que tu não tem muitos jogos pra testar agora, porque, enfim, fase decisiva de gauchão e tal. Mas tem que ter algum momento pra testar isso. Se Esse é o o Guri momento. joga de meia, não tem como jogar de ponta. Esse é o momento que eu vou elogiar o planejamento do Inter, tá? Eu achei que o planejamento do Inter não era um dos melhores, colocando a base, jogando gauchão com um time B, quase um time C.
E, cara, aí surgiu muitos nomes que a gente conseguiu ver. Porra, o Alex, né? Aquele meio-campista. Cara, esse guri joga muita bola, cara. Eu não Cara, queria admitir isso, mas eu vi um jogo dele, que acho que foi o último jogo no Beira-Rio. Qual foi o último jogo no Beira-Rio aqui? Foi Inter, não foi Inter de Santa Maria, foi outro. Inter e Palmeiras. Do Não, Gauchão ou do do. Gauchão. Ah, foi Inter e Novo Hamburgo, talvez? Não Ah, sei. sei lá, Inter é algum time aí. Algum time desses. É, mas eu acho que pode ter sido a Avenida. Não, a Avenida foi. Ah, sei lá. Mas basicamente ele entrou e, cara, eu vi muito pouco esse jogo e o pouco que eu vi desse Alex. Cara, o Alan Patrick finalmente tem um reserva e esse reserva pode render muito aos cofres do Barcelos, cara. Esse guri é muito bom. E não foi o que o Grêmio fez, porque o Grêmio começou o gauchão com os guris, Roger e Thiaguinho muito bem, aí o Grenal parece que mudou todo o planejamento do Grêmio. Parece que o Grenal entrou na cabeça do Thiaguinho, o Thiaguinho foi pra uma geladeira, a gente nunca mais, a gente não sabe se tem provas de vida do Thiaguinho, não sei se o Thiaguinho tá vivo. Tu sabe me confirmar isso, Fernando? O Thiaguinho está vivo. Cara, ele desapareceu. Desapareceu, Parece, simplesmente. mano. Ele tá. Ele foi Ele deve engolido. estar. Meu, eu juro, eu acho que ele tá em cárcere privado na casa do Mister, velho. Porque o Thiaguinho desapareceu, o Roger fez um ou outro jogo, mas muito apagado comparado com o que era Sim. antes. E aí agora tá vindo umas notícias de Pedrinho e Gabriel subindo pra lateral esquerda, Vitor Ramon treinando com o time, mas parece que a gente abandonou a base, sabe? Então isso me preocupa um pouco vendo o que o co-irmão fez e deu certo. Então agora a gente vai ter que aturar, tipo, eu falei pros guris, a gente vai falar agora sobre Grêmio, sobre o desempenho do Grêmio, melhor dizendo. E cara, Luiz Castro tem uma multa de 48 milhões, é por aí. É basicamente todo o dinheiro que ele teria para receber nesses próximos 2 anos. Que, cara, ok, eu acho que ele se defendeu muito bem. Então a gente vai ter que ficar com o Luiz Castro. Na minha opinião, não tinha que tirar ele, tá? Mesmo, não tinha que tirar, mas tem Sim, eu muita também gente que acho. gostaria dele. Tem que dar tempo pro trabalho dele. E, cara, com esses 48 milhões, o Grêmio nunca gastou isso num jogador. O Grêmio não vai gastar isso pra demitir um técnico. Então a gente vai ter que ter o Luiz Castro. E eu acho que essa continuidade é uma coisa boa, porque eu não lembro do Grêmio tendo continuidade com um técnico novo, tá ligado? E assim, ó, as notícias de bastidores do Grêmio é que eles vão dar, tipo, todo o aval pro Luiz Castro jogar e manter o time dele, porque eles reconhecem que foi assim no Botafogo, que É. ele também, tipo, começou mal no Botafogo, engrenou depois. Então, tipo, meu, atualmente tá, pode ter especulação da torcida e falação, mas, cara, não passa nenhum momento pela cabeça dos dirigentes do Grêmio de tirar o Luiz Castro, não é nenhuma opção, né? Tipo, não tá nem sendo considerado porque eles acreditam fielmente nisso aí de que no Botafogo também, o começo do trabalho dele foi meio conturbado, não foi muita unanimidade entre a torcida, nem entre a própria imprensa, mas que é o que e depois fez o que o Botafogo virasse o melhor time do Brasil naquele período, né? Naquela primeira rodada, primeiro turno de Brasileirão. Cara, Cara, só eu, ajudando antes, Fernando, bem rapidinho, só pra ajudar isso que o Léo falou, parafraseando um dos dirigentes do Grêmio, Luiz Castro, nem que ele perca 10 jogos seguidos, a gente não vai demitir ele. Então, sim, estão abraçados com ele e os jogadores também. Pronto, Fernando. cara, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o problema da torcida gremista é ser muito imediatista. E a mídia pega em cima e começa a dar pilha pro torcedor. E o torcedor fala, volta Renato. Mas não é assim que as coisas funcionam. Foi a mesma coisa com o Quinteiros. Apesar de que eu acho que o grupo não comprou o estilo de O jogo do Quinteiros era Quinteiros. maluco, cara, ele era maluco. Esse é o único que é maluco, cara. Tá, cara, eu acho que não deu certo, talvez pelas peças que tinha e pela proposta de jogo que não estava sendo bem aceita pelos jogadores do Quinteiros. Mas eu acho que, cara, o Luiz Castro tem um potencial muito maior. Ele é um. A gente, Ele é cara, bom. a gente sabe que ele é um bom treinador, ele foi bem no Botafogo. Cara, tava bem na Arábia. Eu acho que tem que dar tempo pro homem. É isso. Não dá pra ser imediatista e cobrar resultado. Cara, o Grêmio não vai chegar no top 4 do Brasil. O Grêmio não vai ser top 6 do Brasil. O Grêmio não vai ganhar a Copa do Brasil. O Grêmio não vai ganhar um grande título esse ano. Se ganhar, muito bom, muito legal. Mas eu acho que a gente tem que ter os pés no chão e saber que o Grêmio pode perder 3, pode ganhar uma, duas, perder duas. E vai ser assim, vão ser resultados inconstantes. Mas a gente tem que ter paciência. É isso. Exato. E eu O tô bem Grêmio tranquilo em bate. relação a isso. Eu fico Exato. brabo quando o Grêmio perde, mas paciência. Faz parte. Cara, e desse jogo do Juventude eu tava ouvindo na rádio e o Fernando falou dos torcedores que pedem Renato. Eu vou mostrar aqui um print de eu pedindo Renato.
Tem eu falando com os guris, esse é o nosso grupo de escanteio curto. Eu só E falei, daí fala, começou, para, tipo, pelo amor de Deus. E mandei um GIF do Renato. Mas, cara, é verdade, o Grêmio precisa ter um trabalho a longo prazo. O Grêmio tá fazendo uma limpa no elenco. Cara, Edenilson, o Perdenilson saiu, cara. O Perdenilson foi Uma embora, cara. rescisão amigável. E, cara, Cara, eu tenho muito carinho pelo Perdenilson, tá? O Perde, tipo, meu, eu juro que eu tenho carinho por ele, real. Perde. Mas, mas, cara, a gente tá, tipo, vendo uma limpa no time do Grêmio e contratações muito boas, cara. A gente tá falando Nardoni, Léo Pérez. O TT é um jogador bom. O TT é um jogador bom. Vai É ter um a jogador volta bom. do Brett White. A gente vai ter, talvez, uma recuperação de alguns jogadores. O Amuso já tá se recuperando muito bem. Carlos Vinícius é um... Tipo, o time é muito bom, cara. É foda isso. Então, dando tempo para o pessoal assimilar o trabalho do Luiz Castro, porra, a gente viu as entrevistas do Carlos Vinícius, do Arthur, principalmente o Marlon também, os três muito fechados, os três são lideranças do Grêmio, os três estão muito fechados com o Luiz Castro. Isso já é um caminho muito bom, na minha opinião, tá? Ter esse respaldo dele. E agora, falando de desempenho técnico, cara, tipo, o Grêmio não vai bater de frente com o Fluminense. O Grêmio não vai bater de frente com o São Paulo, que era um time que a gente achou que estava mal, mas, cara, se reinventaram essa temporada. A gente achou que eles iam começar mal pelo início de Paulistão e pelo final da temporada passada, mas parece que eles estão indo para um caminho bom. O Marcos Antônio botou o Grêmio na roda, que jogador fantástico. A gente não vai bater de frente com esses times. Só que a gente não pode largar de mão o projeto, que foi o que eu senti que aconteceu depois do Grenal. A gente não pode deixar com que isso mexa nas estruturas. Vai ter barulho da torcida, a torcida vai querer ganhar, a torcida é imediatista, eu sou imediatista, o Fernando é imediatista. O Léo com o Inter também é normal, só que a gente nunca vai ter um novo Grêmio, um Grêmio competitivo, se a gente seguir deixando esses caras treinarem o Grêmio por 12, 13 rodadas, demitir e trazer um Mano Menezes, um Roger Machado, um Renato. Tipo, a gente tem que fazer uma cisão disso, tá ligado? Não dá mais, cara. A gente tem que se reinventar, cara. E é isso que o Grêmio tá planejando agora. É se reinventar, é sair da mesmice. A gente tentou com o Quinteiros, não deu certo. Só que no momento que a gente demitiu o Quinteiros, que eu acho que foi certo, a gente afundou a temporada, tá ligado? Porque daí, enfim, a gente entregou. A gente aceitou que a gente ia A gente brigar aceitou. pra não cair. Exato, a gente aceitou que ia ser uma temporada de fracassado. E é o que vem acontecendo há muitos anos, cara. É um ciclo infinito de Roger, Renato, e daí tenta um diferente, não dá certo, Filipão, e ficou naquele ciclo, cara, depois da Libertadores ali. Enfim, Renato, daí Roger. Enfim, agora eu acho. Panchetinha, eu acho que finalmente o Grêmio mudou a mentalidade, até porque mudou a administração, mudou a presidência. Eu acho que a gente tá com uma mentalidade diferente como instituição, tá ligado? Então eu Cara, acho que tem futuro. fato. E agora falando de futebol, tá? Falando de futebol. Pensando nas contratações, nas voltas dos jogadores, que nem eu falei do Bright White. Cara, time ideal do Grêmio hoje pra vocês, do meio pra frente, porque a defesa é um caso à parte. Do meio pra frente. Vocês acham que a gente vai fazer um tripé de volantes? Eu acho que a tendência é essa, né? Eu acho que vai ser Nardoni, Arthur e um primeiro volante. Se vai ser Noriega, se vai ser Léo Pérez ou Dodi, um dos três eu não sei. Mas eu acho que vai ter que ser um tripé, não vai dar mais pra tentar arriscar um camisa 10. Porque o próprio Edenilson, que é volante, tava jogando como camisa 10, ele não tava recompondo na defesa. Cara, Cara, vocês têm que olhar os vídeos do Rafael Sobis cara é falando sobre a defesa do Grêmio, meu. Cara, o que ele descascou, meu, cara, eu acho que eu nunca vi isso, mano. Eu nunca vi tantos analistas descascando duas coisas. Primeiro, uma saída de bola e uma defesa, como os caras estão acabando com a do Grêmio, meu. Eu tô vendo isso direto, meu. Os caras falam assim, olha aqui, olha onde é que tá o Arthur. Aí o Arthur, tipo, lá na puta que pariu, tá ligado? Mas isso é um bagulho que. Isso é um negócio que me deixa um pouco chateado. Tipo, a bola que o Arthur está jogando, porque o fato do Grêmio não estar conseguindo ter resultados, eu comecei a ver gente no Twitter pedindo a saída do Arthur. Que não existe. O Arthur ano passado Não. foi o nosso melhor jogador, começou esse ano com o nosso melhor jogador e é o nosso melhor jogador do lado do Carlos Vinícius. Só que o Mister meio que tá queimando o Arthur. Não tô falando mal do Luiz Castro, mas tô falando que ele tá usando o Arthur de uma maneira diferente. O Arthur não tem que jogar lá na frente. O Arthur é aquele cara pra sair jogando. Ele é aquele primeiro homem de meio de campo quando a gente tá com a posse de bola. Ele não vai ser o primeiro volante marcador. Mas ele é aquele cara que vai ter que jogar entre os zagueiros pra dar qualidade, tá ligado? E por Sim. isso que o tripé é tão importante, porque ele e o Nardoni vão conseguir ser esses dois. Porque pelo que eu vi, o Nardoni é a mesma coisa do Arthur, só que não com a mesma qualidade.
o Arthur tem que vir buscar a bola aqui embaixo, não dá pra gente esperar ele lá na frente, senão essa bola não vai chegar e ele vai cansar mais ainda, porque ele vai ter que recompor pra marcar. Então eu acho que o único, tipo, isso tem razão, estão queimando o Arthur. Mas a defesa, cara, pra mim é inexplicável, porque é o mesmo problema desde 2018, que o Jeromel e o Kahneman depois de 2018 pararam de jogar tanto tempo juntos. É o mesmo problema, sempre não muda, muda todos os jogadores, não muda o problema, cara. Cara, o problema é meio campo, cara. A transição há muito tempo tá com esse problema. É a transição Não, meio campo zaga. o Rafael Sobis ali, ele analisou o gol que o Grêmio tomou do Juventude, né? Foi culpa do TT ali, O mano. que aconteceu? O que aconteceu ali? Meu, bizarro. O João Pedro, ele morde uma isca brutal, que é o que é o ponta que ele tava acompanhando, pegou e foi pro meio, tá ligado? Então ele foi e seguiu. Então, tipo, ele deixou um pouco ali Abriu o livre a tapete. lateral. E o TT, meu, e o TT dormiu, tá ligado? O TT deu uma dormida na marcação. Quando viu, tipo, o cara saiu nas costas de todo mundo e, cara, fez um golaço, tá ligado? Então, meu, o Grêmio, tipo, tá um time meio confuso e tal. E assim, ó, a mídia tá caindo muito em cima, meu, porque eu ouvi o jogo do Grêmio pelo rádio. Meu, o CCD, ele queria, tipo, matar todo mundo, tá ligado? Mas Meu. aconteceu uma coisa, meu, o CCD fala assim, esse ano torcida gremista. Eu ouvi na rádio também, porque eu tava na estrada. E, cara, o CCD uma hora, eu vou até embora aqui, porque o Pavon errou um domínio, alguma coisa que o CCD, tipo, largou um pouco. E ele falou, não, porque o Pavon, vocês têm que entender que ele tem vontade, mas ele não tem qualidade. Porra, vai tomar no cu do CCD. Esse que é um problema, tá? Esse é um bagulho que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, por mais que, tipo, tenham jornalistas e cronistas muito bons no futebol gaúcho, muitos deles têm viés, cara. Não adianta, eu não tô acusando ninguém específico, eu juro que eu não tô acusando ninguém específico. Mas querendo ou não, tipo, a aldeia é amiga dos treinadores da aldeia. Não é à toa que sempre que... quando o Luiz Castro começou a treinar, quando o Grêmio começou a jogar mal com o Luiz Castro, tu viu muita gente falando, se fosse o Mano Menezes não ia estar assim. Se fosse o Mano Menezes, todo mundo ia estar linchando o Mano Menezes. Eles têm os amigos deles, tipo, é uma confraria, tá ligado? Por isso que sempre quando começa a apertar a coisa, pedem Mano Menezes, Roger, Renato. Cara, a gente tem que cuidar muito com o que a gente escuta na rádio. Isso é muito ruim. Tipo, tem uns caras muito bons, mas também tem os caras com muito viés, cara. E isso que não deixa a dupla Grenal ir pra frente, meu. Porra, olha o Pesolano. Nunca que o Grêmio ia trazer o Pesolano ou o Inter sei lá, 2, 3 anos atrás. O Pesolano é muito bom, velho. Então é muito ruim isso. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado. E eu tô fechado com o Mister, cara. Eu estou fechado com o Mister. Eu também, cara. E... Dê tempo ao homem. Mas, cara, eu acho que complementando o assunto do meio campo, eu acho que, considerando que, pra mim, Cristaldo, Aravena... Cara, Vai sair, a Aravena vai sair, meu. Vai sair. Vai pro MLS. graças a Deus, graças a Deus. Cara, Cristaldo é outro também que tem que sair. Ele quer esperar até o fim do ano, ele quer ficar em Porto Alegre até o fim do ano, mas eu não quero que ele fique. Mano, a gente não Ninguém quer. da torcida quer que ele fique. Cara, vai embora. Eu acho que a gente tem que mudar essa proposta do meio campo. Eu gosto da ideia de ter, tipo, aquele 4-3-3 do FIFA, que é o volante recuado e os dois meias, tá ligado? Eu acho que isso vai dar uma segurança defensiva melhor pro Grêmio. E, cara, eu acho que dá mais opções pro Arthur poder jogar como ele quer, mais soltinho, tá ligado? E, cara, um questionamento, assim, ó, pra vocês dois. E um Bright White de segundo atacante atrás do CV, mano? Não? Isso, eu acho que isso nunca vai acontecer, mano. É muito utopia, né, mano? Cara, eu acho que isso só funcionaria se a gente não tivesse pontas. Esse que é o problema, porque a gente tem TT e Amuso, tipo, Amuso muito bem e TT é um cara que, meu, tem que dar ritmo de jogo pra ele, porque eu tenho muita confiança Exato. no Meu, o TT. TT, Cara- é isso, meu. O TT, cara, o Luiz Castro vai bancar o TT se ele, tipo assim, fizer uma sequência horrorosa, tá ligado? Porque, meu, primeiro, ele foi uma contratação, tipo, muito expressiva, tipo, é um cara que tem ligação com o clube, e segundo que, cara, não é como se fosse, tipo, botar um cara muito melhor que ele ali, tá ligado? Exato. Sim. O William, meu, hoje o TT é melhor que o William. Hoje o TT Sim, é melhor que o William. sim. O William não tá conseguindo jogar no time do Grêmio. E aí entra depois na discussão de Coutinho. Pra mim, Coutinho e William é a mesma coisa, cara. Mas antes disso... Não acho. Antes de entrar nessa discussão, só finalizando a parte de Grêmio, cara, eu acho que a volta do Bright White vai dar uma aliviada.
Falaram que é final de março, começo de abril, mas pode ser um pouco antes. Cara, o tendão de Aquiles é a pior recuperação de todas no futebol, em qualquer esporte, mas vamos ver, o homem é um homem que trabalha. A gente sabe que o Bright White trabalha e o Bright White ama o Grêmio. Ele falou que eu quero ficar no Grêmio. Tipo, ele botou o Grêmio na justiça, botou. Mas ele ama o Grêmio, cara, e é inexplicável isso, então a gente tem que aproveitar. Eu acho que o profissionalismo dele com o Arthur vai tirar essa confraria de vagabundos do nosso vestiário, mano. Cara, Mas o Arthur jogou com o Bright White no Barcelona? Ou não chegou? não, acho que jogou, deve ter jogado. Jogou, né? Deve ter jogado. Pô, vamos ter que ver essa informação aí. Porque eu tenho a Deve. impressão de ver que. Tá, enfim, porque eu tenho a impressão daquele uniforme. Cara, tem um uniforme do Barcelona que é muito feio. Pra mim é o Bright White. Tá ligado? Sim, é o clássico do Bright White, mano, que todo mundo se lembra dele, cara. Sim. É tipo, qual uniforme te lembra tal jogador, tá ligado? Eu vou É o achar aqui a clássico. foto dele. É esse aqui, ó. Esse é exatamente esse, mano. Cara, exato. Isso é a Esse cara uniforme, isso fede a esse Bright uniforme é o White. Bright White, cara. Deixa eu procurar se eles jogaram juntos. É, eu não consigo Ah, lembrar o Arthur com esse uniforme, eu acho que não. Mas enfim, cara, eu acho que. Vamos ver, eu acho que o Bright White vai voltar bem. Eu acho que. jogaram juntos. Jogaram juntos. Jogaram juntos. O Bright White vai voltar bem. Eu tenho essa fé. E, cara, agora falando um pouquinho só rapidinho, juro que a gente já tá terminando, mas empurramos perder Nilson pro Botafogo. E vocês perceberam como a gente tem sido cruel com o Botafogo nesses últimos anos? Tá, perdemos com o Cuiabano, tomamos gol do Cuiabano, tá, ok. Mas, cara, virada 4-3 Soares. Mandamos pra lá Nathan Fernandes por 10 milhões de euros ou de dólares, se eu não me engano, mais uns gatilhos. Mandamos pra lá Edenilson e ainda pegamos Luiz Castro, que é o amante deles. Cara, a gente tá sendo muito cruel com o Botafogo, mano. É muito triste isso, cara. Repetindo a minha frase: tem dias que tu brinca, tem dias que tu é o brinquedo. É. É isso, cara. Eles caíram. O Botafogo está totalmente de brinquedo, tá ligado? Cara, É, pode virar em algum momento. Cara, uma outra coisa. Não sei se a gente ia comentar sobre isso. Mas vocês viram a suposta. O Grêmio com o Vasco falando sobre o PH? o lateral PH? O lateral PH estão negociando. Tava rolando negociações. Eu não sei agora como é que tá, mas o Vasco deu uma negada no Grêmio. O Grêmio fez outra proposta. O Tá pedido uma. do Vasco foi brutal, né, mano? 10 milhões de euros pelo Um PH. jogador de mano. 29 anos. Estão achando o quê? Que é o. Beleza, o PH tá É o Cafu. Jogador de seleção, Fernando. Cara, mas o Exato. PH, eu ainda acho que o PH é meio enganação, tá? O PH ele me cheira a Diogo Barbosa no Cruzeiro. Diogo Barbosa muito bem no Cruzeiro, foi pro Palmeiras e virou o que virou. E foi caro pro Palmeiras. Eu tenho medo, ele me fede a isso. Só que o Grêmio fez uma proposta de 2 milhões mais jogadores. Aí o Vasco rechaçou e falou que talvez aceite se colocar Monsalve no negócio. Não existe. Não, E o Monsalve já se desligamos da negociação, né, cara? não, viajaram. Sai muito mais caro daí, tá ligado? Exato. Tipo, ele sai no lucro. Não existe. Faz sentido. Não existe. Então, cara, mas é um cara que hoje viria pra ser titular, né? Porque comparado com o que tem aqui. Mas, repito, PH me fede a jogadores de uma temporada, jogadores de aniversário que a gente fala. Pois é, cara. Bah, mas melhor que o nosso pesadinho e o senhor INSS, aí Cara, é complicado. Tem um outro senhor INSS que não é tão velho no Vasco que te serviria. Que não tá mais no Vasco, pelo visto, porque rescindiu, né? Tu diz que. Calma, calma. Ainda não. Sério? Não, ainda não. O Vasco tá tentando entender o que o Coutinho quer pra tentar convencer ele a ficar ou não. E aí, tipo, cara, tá surgindo várias especulações aí sobre, tipo, motivos pro Coutinho aparentemente querer sair do Vasco, tá ligado? Ele ainda não rescindiu. O que aconteceu foi ele, tipo, falou com o diretor e falou, ó, eu quero sair. E aí a Tá. diretoria agora convocou reuniões de emergência pra tentar entender o lado do Coutinho, tipo. E cara, e o que mais tá saindo na mídia é que só podem ser duas coisas, tá ligado? Ou questões familiares, alguma coisa familiar, ou Felipe, ou Diniz.
Eu acho que é Pois Diniz, mano. é, cara, eu acho que é Diniz também. Ou o Diniz, porque, tipo, são as únicas duas coisas que poderiam explicar isso. Porque, cara, o Coutinho é aquilo, tipo, tá, eu não sei, eu também acreditava nisso, mas agora vendo tipo, uma visão, né, agora que já passou todo o Aue, eu não sei por que que a gente acreditava que ele ia virar um jogador nível, tipo, Prime Rascaeta aqui, tá ligado? Tipo, na época eu acreditei, fazia muito sentido, mas vendo agora realmente, tipo, foi mais nome assim do que, tipo, a gente botou uma fé absurda. E, É, e cara, porque a passagem do Coutinho, tipo, é uma passagem ok pra boa, tá ligado? Uma passagem, sim. tipo, boa porque, cara, ele participou, tipo, de muitos gols importantes e tal. Só que aqui ele recebe um salário muito alto, tipo, ele recebe mais que 1,5 milhão por mês. E não tá sendo a referência toda que o Vasco achou que ele seria. Mas mesmo assim, é uma perda, se acontecer mesmo, tipo, uma perda que vai abater muito o Vascão, né? O Vasquinho. Cara, que é muito difícil também avaliar, porque o Vasco é um time limitado. Sempre É. foi limitado. Sempre não. Há muito tempo está limitado. Então é difícil avaliar a passagem do Coutinho. Pô, vamos pegar de exemplo o Mirassol. Pô, é um elenco todo encaixadinho, não tem nenhuma peça brilhante. Mas, pô, se cada um faz a sua parte, pô, o time tem resultado. O Vasco, cara, é uma bagunça. É, Não adianta, tipo, um jogar bem. Ah, o Verratti tava. Quando tava indo no Vasco, falecido. falecido. O Verratti, pô, empilhando gol, mas não adianta, porque a zaga tava uma merda, daí o meio-campo destruído. Não tem como jogar assim. Pô, tem que ser um time encaixadinho. Se fosse assim, talvez o Coutinho pudesse jogar. A gente não tem como saber, porque agora já passou muito tempo, né? Mas, Quando o Vasco anunciou o Coutinho, eu lembro que a gente teve a discussão Douglas Costa ou Coutinho. E agora que tá terminando a passagem dele aqui, cara, eu acho que existe a comparação, tá? Felipe Coutinho foi mais importante pro Vasco? Foi, porque o Vasco não caiu pra Série B. Mas o Coutinho não entregou mais do que o Douglas Costa entregou aqui. Pela primeira vez eu defendo o Tomás, que realmente na minha cabeça não fazia sentido, porque o Douglas Costa foi horripilante aqui. Mas, cara, o Coutinho só não carregou um rebaixamento nas costas, mas ele não fez mais do que o Douglas Costa fez aqui. Lógico, ele não deu tchauzinho pra torcida, ele não casou 3 milhões de vezes, o extracampo dele não era tão ruim. Eu sei, tô falando de dentro de campo, Douglas Costa e Coutinho entregaram a mesma coisa. E não é um elogio pro Coutinho ou pro Douglas Costa, os dois foram mal. O Coutinho teve momentos bons, tanto que a gente tem até um corte no nosso Instagram falando que o Coutinho, tipo, nos surpreendeu e tudo mais. Porque o Coutinho teve um lapso ali de 2 a 3 semanas que ele jogou muita bola. E foi o isso. O recorte. corte todo dele, as 3 semanas de Coutinho no Prime foi lindo, tá ligado? Mas o Douglas Costa É. também teve isso. Então, tipo assim, eu acho que cabe a discussão. Ah, mano, eu acho que é meio brutal essa discussão, mano. Porque, cara, faz muita diferença o rebaixamento, tá ligado? E, cara, querendo ou não, o Coutinho, tipo, ainda conseguiu, fez parte de um Vasco que fez uma baita campanha na Copa do Brasil, tá ligado? Fez, tipo, uma campanha Sim. que eles não esperavam. Mas, tipo, realmente, pensando no que ele poderia Entregar. entregar. Cara, ele ficou meio aquém, tá ligado? Ficou meio abaixo do que ele podia apresentar. Mas, cara, tem que ver o que vai sair dessa novela, meu. Porque, cara, pegou os vascaínos muito de surpresa, meu. É. Porque o Sim. Vasco não tá numa fase boa, tá ligado? O Vasco já. Cara, a perda do Ryan, Bah. a Gritaria da criançada total criançada. ali. Cara, o Vasco perdeu o Ryan, já piorou muito. Imagina, tipo, perdendo o Coutinho, tá ligado? Fato. Não, vai desmanchar. E o Vegete também saiu, né? E Exato. tô falando do Pô, desmanche de jogadores importantes. sim, E, perder as duas referências de ataque, né, cara? e o que o Raia tá jogando. Pô, Cara, a Raia tá comendo a bola no Bournemouth, a velho. gente avisou, né? A gente avisou. Cara, tipo assim, eu tinha uma esperança. Eu não botei que ele ia engrenar tão rápido assim. Pô, Meu, aquele primeiro gol dele no Bournemouth foi tipo uma coisa de louco. Que ele começou a comer por dentro, acho que foi contra o Aston Villa, né? Que, uhum. cara, simplesmente ele foi puxando a bola e ninguém marcou ele. Tipo, ele passou, parece que abriram um corredor pra ele, ele passou no meio de todo mundo, chutou de trivela no canto do goleiro e foi gol.
Absurdo, Cara, absurdo. O Ryan é bizarro. Copa do Mundo, tá? O Ryan é Copa do Mundo. Copa Mas do Mundo. esse assunto é mais pra frente. Quando chega mais perto ali, a gente vai ter que falar quem merece ir e quem merece não ir. A gente tem que fazer A gente tem que fazer o balde, os baldes, o balaio. o balaio. Balaios. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, procure no Podcast. nosso Spotify balaios. O Vai balaio. aparecer. Bom, vamos pensar. Vamos pensar. A gente tem estratégias aí. Pra finalizar, preciso da opinião do Léo. Não é possível que eu esteja maluco. Na nossa tier list de contratações, a gente tem o modo FIFA e o... Qual que é a segunda tier? É tipo bom pro elenco, tipo muda Craque. patamar. Muda patamar. Craque, muda patamar. Quem que é FIFA e quem que é muda patamar em Lucas Paquetá e John Arias? Cara, meu, pensando, tipo, é que o cara tá com o viés que o Paquetá jogou algumas partidas, tá ligado? Que o Paquetá já mudou já jogou algumas partidas, tá? Mas, cara, pra mim é Paquetá modo carreira e Arias muda o patamar, tá? Porque, cara, pra mim o Paquetá, tipo, é muito modo carreira, tá ligado? É muito modo carreira. O Paquetá é um jogador que, tipo, cara, é aquilo. Talvez a gente nunca vai saber o real potencial dele ali, porque sempre teve, tipo, envolvido nesse esquema das apostas, investigação e tal. Tipo, por A exemplo, ilha. cara, você sabe que o Lucas Paquetá nunca ouviu um hino de Champions League. Isso é brutal, mano. Isso é bizarro. Jogou Cara, em cara, Milan, bizarro. Lyon, jogou em tudo que é time Cara, grande. Milan, Lyon, tipo, o West Ham tudo bem, tá ligado? Mas, cara, porra, Lyon, tipo, quem mais pega a vaga da Champions League, tá ligado? Só o Lens. Olympique, tá ligado? Meu, Hands. só que o nome do Paquetá é. Aqui, ainda mais aqui no Brasil, tipo, a gente vendo ele sempre na seleção e tal, a dancinha é muito impactante, meu. E o Arias, cara, querendo ou não, o Arias tá esquecido, né, mano? O Arias tá, tipo, na dele, tá ligado? Tá O na Arias dele, é um saiu do Fluminense aqui pra ir pro Fluminense da Europa e voltou pro Fluminense e voltou pro Palmeiras, tá ligado? Exato. Cara, mas a gente não botava fé que o Wolves seria tão horrível, tá ligado? Pô, cara, uma Teve temporada cobrança. tenebrosa. E teve Uma- cobrança da torcida do Wolves aqui. O Wolves BR botou O a Wolves boca. BR cobrou. Não fiquei quieto. Mas, cara, mas vocês viram, né, que o Arias deu uma alfinetadinha, né? Ele falou, pô, eu fiz um gol no Wolves. E o artilheiro tinha 2 gols, E, tá ligado? e o gol do Arias foi muito copeiro, foi gol de carrinho. Sim. É o gol. O gol da bola vadia. Não. Que saudade disso. Essa discussão é boa. Essa é uma discussão que eu acho que dá pra gente guardar pra quando tiver os 4 aqui, porque eu lembro que o Tomás tava quente na discussão semana passada, cara. Mas tava com opiniões Controversas. Cara, ele tava fechado com o John Arias, né, meu? O Tom tava fechado com o John Arias, meu. E o Fernando tava abraçado no Tom. Tava abraçado, mas. Enfim. Compreensível. Compreensível. Cara, são reflexões diferentes. É que foi o que eu imaginei pro time. Tipo, o Paquetá não vai aumentar muito o nível do Flamengo. O Arias vai aumentar mais o nível do Palmeiras. Foi o que eu peguei de O ataque do referência. Palmeiras vai estar muito legal, mano. Sim. Arias, Vitor Roque e Flaco. Cara, muito bom esse ataque. Bah, Muito bom. tem que ver se a zaga vai. Murilo. O Hulk. Cara, o Murilo fez gol, tá? Mas. Não, Tá não bagre. dá. Tá bagre. Eu ia até abrir o Cartola aqui pra gente falar de Cartola, mas não tem essa semana. Não né? tem, é só da semana que vem, Não Cartola. tem. Então acho que já chegou ele. Chegou o momento, né? Cara, vai ter que ser ao vivo aqui, ó. Bah. No celular. Vou Tá. abrir aqui. Tá, gosto. O momento. O hack. O hack. Cara, nem Ó, vi o que já rolou. tô avisando que vai passar bombeiro aí por vocês, hein. Ó. Bah. Que? Ah, não, lá vem, cara. What the fuck, velho? Lina, vem cá. Mano. Não, olha essa notícia, velho. Do UOL. André Surak diz que está casada há 11 dias. 2 Ela pontos. casou. Não precisa de plateia.
O que aconteceu? Nos stories a influenciadora contou que está casada há 11 dias. Casei há 11 dias e não postei nada, porque acredito que nossa felicidade não precisa ser exibida o tempo todo. Aprendi que o amor não precisa de plateia. Muitas vezes quem demonstra demais está tentando provar algo que falta dentro de casa. Lacrou. Meu, Com o quem? marido de André Surak é Flávio Glioli, de 25 anos, e trabalha como empresário de cantores de funk. O casal está junto aproximadamente há 5 meses. What the fuck? Ela Que traiu isso, esse cara velho? pelo filho, mano. Mano, Não, olha a lata do cidadão. Bota Ela aí, e o cidadão, bota aí, tipo- bota aí. Meu Deus. Cara, o cara tem Cara. ele é um pouco mais velho que eu e o Léo, mano. Eu sou mais velho que ele, tá É, ligado? Isso me assusta um pouco, isso me assusta um pouco. cara, que loucura, mano. André Surak de 38 anos, hein? Então, Tá Leozeira, bom, tá bom. tu ainda pode casar com André Surak. Era. Mas bem nas escondidas. É, segredo, não Meu posta Deus. nada, não posta nada. Cara, mas eu gostei disso. Tipo, ela deu uma lacrada absurda. Tipo, tem muita gente que quer expor felicidade, mas que não é feliz aqui por dentro. Mas aí corta Exato. pra ela querendo colocar um terceiro seio e falando pra todo mundo isso, né? Cara, e o que me deixa curioso é que, tipo assim, 5 meses, ela tá em relacionamento há 5 meses, mas eu acho que é um casamento aberto, assim, pelo que Acho que parece. era um relacionamento aberto que daí agora eles oficializaram como casamento. Mas provavelmente vai ser aberto. Sim, Ela é um ela tem relacionamento que. aberto. Exato. Ainda mais que a música tem que trabalhar, né? O aspecto profissional dela, né? A carreira É. não pode influenciar, né? Exato. Trabalho é trabalho. Ela que vai botar o leite na mesa. Ela que vai colocar o leite na mesa, tá ligado? É. E o leite vai acabar Não, indo pra não, outro não. lugar. Eu não vou fazer Não. isso, Tomás. Vocês Não, perceberam exato. que eu fui muito polido hoje Cara, pra não ter nenhum corte durante o episódio pro Tomás poder Esse episódio, esse episódio não tem nenhum corte. Vai ser o episódio mais fácil da história pro Tom. É que o Tomás que edita nossos episódios, ele vai editar agora num estado triste, né? O Tomás tá Um num estado de triste, One Guy, One Cup em É casa. tipo One Guy, One Cup, cara. Ele tá no modo Prince. bucket. E cara, agora é 10 e. Agora é 8h33. Pô, a gente ia jogar um basquetinho às 10. O Tomás já não pôde ir. Acabamos com a noite do Foi Tomás. cortado, tá ligado? foi cortado. Então, vou iniciar as despedidas. Posso iniciar as despedidas? Cara, Dale. nos sigam no Instagram. Comentem nos vídeos, a gente adora os comentários dos vídeos. Nos mandem DM, a gente adora conversar com vocês. YouTube, mostra aí o YouTube. YouTube, vão lá e escutem. Quem não tá ouvindo no YouTube, Comentem. por favor, comentem. Cara, comentem que eu adoro ler os Comentem. comentários. Eu vou curtir o comentário de vocês, eu vou responder. E é isso, muito cara. divertido, No cara. Spotify, A gente- no Spotify também, eu vou ler todos e vou curtir eles. Assim, ó, os três comentem. Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, comentem. A gente vai ler Sigam. os comentários, a gente adora. Sigam o TikTok, pelo amor de Deus. E cara, só digo uma coisa. Episódio que vem, time completo e vem coisa boa por aí. Ô, lixi! Vem coisa boa por aí. Me aguardem. Me aguardem. E não é golpe de abacaxi. Um beijo pra vocês. Se cuidem e melhoras, Tom. Melhoras, Tom. Melhoras, Tom. Beijo, Tom.